Olá, crianças, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Bianca Salomão e hoje nós iremos dar início à nossa 8ª unidade de língua portuguesa. Me acompanha na aula de hoje e falta bem pouquinho para a gente terminar esse bimestre. Crianças, hoje nós vamos trabalhar nossa última unidade do bimestre. Hoje nós vamos estudar quadrinhos que contam histórias. Então, olha lá, nossa famosa HQ, Histórias Formadas por Quadrinhos. Nós vamos entender esse gênero textual. Bem, nós vamos começar com as tirinhas. As tirinhas, histórias em quadrinhos, são dois textos muito gostosos de ler. Na maioria das vezes, eles são divertidos, mas em algumas situações, eles trazem algumas reflexões. Quais são os personagens de tirinha e de história em quadrinho que você conhece? Eu conheço Turma da Mônica, conheço a Mafalda, conheço o Charlie Brown. Qual você conhece? Você sabe qual é a diferença entre uma tirinha e história em quadrinhos? A gente vai começar a entender sobre esses gêneros lendo a tirinha a seguir. Tudo bem? Ei, o que aconteceu com as árvores? Quem derrubou o mato? Tinha um monte de animais nesse bosque. Agora virou um buraco de lama. A placa diz: futuras instalações do condomínio das sombras. Animais não têm como pagar aluguel. Das sombras? A única sombra que eu vejo é daquele trator. Bem, essa tirinha é do Calvin do Haroldo. Ela vem mostrar pra gente uma certa crítica sobre o desmatamento. Quem é Bill Watterson? Bill Watterson era um jovem cartunista pouco conhecido, quando publicou em 1985 a primeira tira do Calvin Haroldo. Então, ele é o autor do Calvin Haroldo. Tornou-se então famoso e atingiu um enorme sucesso. Ele publicou a última tirinha do Calvin Haroldo em 1995, aposentando-se depois e dedicando-se à pintura. Se vocês ficaram curiosos, esse livro tem alguma coisa babando embaixo da cama, do Bill Watterson, conta a história do Calvin, um menino hiperativo de 6 anos que tem como melhor amigo um tigre de pelúcia, o Haroldo, que quando não há nenhum adulto por perto, o Haroldo ganha vida. Calvin e Haroldo, então, vivem juntos muitas aventuras. Em meio a essa brincadeira, questionamentos e reflexões. A tirinha, ela então é uma sequência de quadrinhos. E em alguns casos ela faz uma crítica aos valores sociais. Ali a gente viu uma crítica ao desmatamento, a deixar os animais sem lar. Nas tirinhas, além da linguagem verbal, que é aquela escrita, a gente também tem a não verbal, que é aquela que apresenta a imagem. Também é muito importante a gente entender que quando a gente tem as duas linguagens, verbal e não verbal, a gente então tem uma linguagem mista. Trata-se de um texto humorístico que, de forma geral, vai provocar alguma reflexão, que é o caso da tirinha que a gente leu, faz a gente refletir sobre esse desmatamento. No jogo rápido, a gente tem 3 perguntinhas. Em que lugar você acha que os dois personagens estão? Justifique sua resposta com elementos do texto. Bem, por exemplo, se tu me diz que eles estão num bosque, numa floresta, em algum desses lugares, como a gente consegue chegar a essa conclusão? Então, é possível chegar a essa conclusão através de que aspecto, de que imagem, de que fala? É isso que você tem que responder. Na segunda questão, ele fala, né? No segundo quadrinho, Calvin comenta: tinha um monte de animais nesse bosque, agora virou um buraco de lama. Me respondam, por que então os animais não estão mais nesse bosque? E a terceira? No terceiro quadrinho, Haroldo lê que está escrito na placa que ficou no local, está escrito assim: futuras instalações do condomínio das sombras. A expressão de Haroldo demonstra que ele está tranquilo, cansado ou preocupado. E aí no final tem assim: é verdade que os primeiros registros por meio da vida, os primeiros registros da vida por meio de imagem foram as pinturas dos homens pré-históricos. Algumas delas retratam as caçadas, essas pinturas podem ser consideradas
as tataravós das tirinhas de história em quadrinhos. O que acontece? A gente tinha algumas pinturas rupestres, lembra? Acho que vocês estudaram isso com a tia Selma, com a tia Mônica. Essas pinturas rupestres, elas demonstravam como era a vida humana. Então, são os primeiros registros que a gente tem. Agora a gente vai para a história em quadrinho. As histórias em quadrinhos, também conhecidas como HQs, são textos que contam história por meio de imagem e de um texto escrito. Assim como as tirinhas, uma HQ é uma sequência de quadrinho que narra uma história e que apresenta alguns elementos próprios, porém com a característica de ser sempre maior que a tirinha. Então a tirinha tem 4, 5 quadrinhos. Já as histórias em quadrinhos são uma história inteira baseada nisso, então são muito mais quadrinhos. Que tal a gente ler uma história em quadrinho para a gente começar a identificar de forma mais aprofundada esses elementos? A gente vai ler hoje uma história do Cebolinha, que é do Maurício de Souza. Ahá! O que você está comendo? Sorvete. Ahá! Melancia. Bolo. Cachumba. Olha lá, a gente começa a perceber que a Magali, com cada integrante da Turma da Mônica, vai vendo o que eles estão comendo. Mas, na verdade, todos eles, se a gente perceber, tá com uma parte do rosto inchada. Por último, ela começa a perceber que era o quê? Cachumba. E ela também pegou cachumba. Vocês conhecem o Maurício de Souza? Ele é o pai da Mônica. Literalmente, o nome da sua filha é Mônica e por isso ele criou as histórias em quadrinhos Turma da Mônica. Ele é um cartunista brasileiro, então ele é o criador da Turma da Mônica. A tirinha e a história em quadrinhos, por contarem uma história, apresentam elementos de uma narrativa. E aí eu quero que você me responda essas duas questõezinhas do jogo rápido. Que personagens aparecem nessa tirinha da Turma da Mônica? Você sabe quem eles são? Tem a Magali, o Cebolinha, a Mônica. Tem mais um e tem outro. Você vai responder quem são esses dois. Complete as lacunas do texto a seguir que trata a história em quadrinhos, escolhendo uma das informações entre parênteses. Olha lá, a história em quadrinho ela é um texto descritivo ou narrativo? Você vai escrever. E mostra uma sequência de assuntos ou acontecimentos. A fala dos personagens ficam sempre dentro de círculos ou balões. E a narração é feita na maioria das vezes por meio de fotos ou imagens. E o texto é de maneira escrita ou falada. Você vai completar de forma mais adequada para explicarmos o que é a história em quadrinhos. Tudo bem? Por último, nós temos um desafio. Alguns recursos são essenciais para que uma história em quadrinhos seja expressiva. Pense, analise e vai responder as questões. Como a Magali descobriu que os amigos estavam comendo alguma coisa? Ela via todos eles com um formato, da boca um pouco estranho. Parecia que eles estavam com a boca cheia. E aí ela pensava que era comida, mas não era. Era cachumba. Além da expressão facial da Magali, que outro elemento da história em quadrinho demonstra a felicidade dela ao descobrir que os amigos estavam comendo alguma coisa. E aí? Será que tem a ver com os balões de fala? E a gente vai ver que na arte a gente consegue conectar algumas coisas, como eu disse para vocês. A arte rupestre ela também é conhecida como uma gravura ou pintura que surgiu há cerca de 40.000 anos antes de Cristo. E ela simbolizava as manifestações artísticas do povo antigo. Lá em 1902, pesquisadores concordaram que esses achados representavam a arte pré-história. Basicamente, esses desenhos eram símbolos e sinais em paredes, em tetos, em superfícies de caverna. E esse tipo de arte é conhecido como expressão artística mais antiga da história. Se você for lá no seu material de apoio, você vai achar um quebra-cabeça. Você vai recortar e montar essa arte rupestre. A seguir, nós temos o nosso dicionário. E no dicionário a gente vai ver o que significa rupestre. Aqui nós temos duas significações, duas acepções. A primeira é que vive nas rochas, rupícola, planta. A segunda é que é construído ou gravado na rocha, a habitação.
A palavra rupestre, então, tem duas acepções diferentes, ou seja, duas possibilidades de significado, que se aproximam, mas que apresentam particularidades. A escolha de uma dessas acepções, dependendo do significado que a palavra procurada apresenta no contexto em que ela está sendo usada. Como a gente fala em arte e arte rupestre, no boxe, conectando com, né, ali, quando a gente conecta com a arte, pensa e responda. Qual é o significado que essa palavra tem nesse contexto? Bem, quando a gente fala da arte rupestre, que ela era encontrada e que a gente tem ali o desenho no material de apoio, a gente fala desse rupestre como algo que vive na rocha ou como algo que é construído, gravado na rocha? E aí, a gente trata da acepção número 1 ou 2. E aí você vai explicar para a gente por quê. Enfim, nós terminamos com igual ou diferente. E é quando você vai dizer se as tirinhas e as histórias em quadrinhos são textos que narram uma história. Então, esses gêneros textuais são iguais ou eles são diferentes? Por fim, nós vamos para o nosso momento ortográfico, onde hoje nós iremos descobrir o que são homônimos e parônimos. Na língua portuguesa, a gente tem algumas palavras que podem apresentar dificuldade no seu uso. Isso porque elas apresentam algumas características parecidas. Em função dessas características, a gente acaba não sabendo em que momento usar certas palavras. Hoje a gente vai descobrir. Então, olha lá, nós temos uma tirinha, lembra a diferença de tirinha e história em quadrinho? Nós temos uma tirinha, apenas 3 quadradinhos, que diz assim: sempre dizem que eu vou lançar um livro. E então, legal! Quando será o lançamento? Agora. E aí ele joga o livro. O personagem Armandinho acaba confundindo o significado do termo lançar, que apresenta mais de uma acepção. O primeiro lançar é o ato de lançar, jogar alguma coisa, que foi o que o Armandinho interpretou. O segundo lançar é uma promoção, uma estreia, uma apresentação, lançamento de um filme, por exemplo. Pensando nesses dois significados, qual deles a amiga de Armandinho usou para falar sobre o lançamento? Bem, ela usou para falar o segundo, que é a ideia de apresentação. E qual o significado o Armandinho entendeu? Ele entendeu que era o primeiro de jogar alguma coisa. Quando duas palavras com origem e significados diferentes apresentam o mesmo som e a mesma grafia, então, nesse caso, a gente tem uma homonímia. As palavras homônimas podem apresentar as seguintes características. Olha lá. Para uma palavra ser homônima, ela pode ser igual na escrita e na pronúncia, com os significados diferentes. Olha lá, manga e manga. A gente fala do mesmo jeito e escreve do mesmo jeito. Mas um é a manga da camisa e o outro é uma manga fruta. Se eu digo vou comer uma manga, é a fruta. Se eu digo rasguei a manga da camisa, aí a gente está falando de uma parte do vestuário. A palavra homônima também pode ser com escrita igual e com pronúncia diferente. Olha lá, colher e colher. Colher, talher, aquilo que a gente come. Já colher é realizar colheita. A gente escreve igual, mas pronuncia diferente. E assim como as palavras homônimas também podem ser uma pronúncia igual, mas a escrita e o significado diferente. Por fim, nós vamos para o nosso momento ortográfico, onde hoje nós iremos descobrir o que são homônimos e parônimos. Na língua portuguesa, a gente tem algumas palavras que podem apresentar dificuldade no seu uso. Isso porque elas apresentam algumas características parecidas. Em função dessas características, a gente acaba não sabendo em que momento usar certas palavras. Hoje a gente vai descobrir. Então, olha lá, nós temos uma tirinha, lembra a diferença de tirinha e história em quadrinho? Nós temos uma tirinha, apenas 3 quadradinhos, que diz assim: sempre dizem que eu vou lançar um livro. E então, legal! Quando será o lançamento? Agora. E aí ele joga o livro. O personagem Armandinho acaba confundindo o significado do termo lançar, que apresenta mais de uma acepção.
O primeiro lançar é o ato de lançar, jogar alguma coisa, que foi o que o Armandinho interpretou. O segundo lançar é uma promoção, uma estreia, uma apresentação, lançamento de um filme, por exemplo. Pensando nesses dois significados, qual deles a amiga de Armandinho usou para falar sobre o lançamento? Bem, ela usou para falar o segundo, que é a ideia de apresentação. E qual o significado o Armandinho entendeu? Ele entendeu que era o primeiro de jogar alguma coisa. Quando duas palavras com origem e significados diferentes apresentam o mesmo som e a mesma grafia, então, nesse caso, a gente tem uma homonímia. As palavras homônimas podem apresentar as seguintes características. Olha lá. Para uma palavra ser homônima, ela pode ser igual na escrita e na pronúncia, com os significados diferentes. Olha lá, manga e manga. A gente fala do mesmo jeito e escreve do mesmo jeito. Mas um é a manga da camisa e o outro é uma manga fruta. Se eu digo vou comer uma manga, é a fruta. Se eu digo rasguei a manga da camisa, aí a gente está falando de uma parte do vestuário. A palavra homônima também pode ser com escrita igual e com pronúncia diferente. Olha lá, colher e colher. Colher, talher, aquilo que a gente come. Já colher é realizar colheita. A gente escreve igual, mas pronuncia diferente. E assim como as palavras homônimas também podem ser uma pronúncia igual, mas a escrita e o significado diferente. Conserto e conserto. Quando eu digo o conserto da minha bicicleta foi demorado, ou seja, a arrumação da minha bicicleta. E eu posso dizer, irei assistir um concerto hoje à noite. Aí é uma peça musical. Vamos ver mais algumas palavras que são homônimas. Nós temos assento, pode se referir a sinal gráfico ou lugar onde sentar, acender, que pode ser atirar fogo ou subir, caçar, que é anular ou perseguir animais, cauda, que pode ser líquido ou rabo, cela, quarto pequeno ou arreio, balaio e assim sucessivamente. Agora a gente vai observar essa outra tirinha. Diz assim: adoramos cestas, adoramos cestas, adoramos cestas. Nessa tirinha, o personagem Armandinho declara muito gostar de cestas e de cestas, no segundo e no terceiro quadrinho. Observe o significado e a pronúncia dessas palavras. Primeiro, cestas, com E mais aberto, é uma breve cochilada após o almoço. Já sexta, com E mais fechado, é o dia da semana. Essas duas palavras com pronúncias e escritas parecidas são um caso de paronímia. As palavras parônimas são aquelas que têm pronúncia e escrita parecidas e significados completamente diferentes. Vamos ver algumas palavras que são parônimas. Elas não são escritas nem pronunciadas iguais, são parecidas. Olha lá. Absolver, perdoar, inocentar. Absorver, aspirar. Câmara, que é o local onde se reúnem deputados. Câmera é o aparelho que produz imagem. Cavaleiro é quem sabe andar a cavalo, aquele que anda a cavalo. Cavalheiro é um homem educado. Coro, música, couro, de pele de animal. Comprimento, extensão. Cumprimento, saudação. Delatar, denunciar. Dilatar, ampliar. Descrição, o ato de descrever. Discrição, ser discreto. E assim a gente tem outros que são parônimos. Vamos para um jogo rápido para encerrar nossa aula de hoje. Complete as lacunas escolhendo uma palavra entre parênteses. Se precisar, retome as tabelas das palavras parônimas e homônimas. Olha lá. Diz assim: Ana foi a um musical belíssimo. Seria concerto com S ou com C? O comprimento ou comprimento daquela ponte era muito extenso? O eminente ou iminente
homem logo subiu de cargo. Depois de tanto trabalhar, ele ascendeu ou ascendeu socialmente? Tomou um delicioso chá com CH ou chá com X? E aí você vai escrevendo aqueles mais adequados. Basta voltar na tabela e ver qual se enquadra. Tudo bem? E aí, gostou da aula de hoje? Bem, qualquer dúvida que tenha ficado sobre qualquer coisa que seja relacionado a essa aula, às aulas passadas, não deixem de mandar mensagem, questionar. Professora, não consegui fazer essa questão. Professora, estou em dúvida dessa questão. Eu estou aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês, auxiliá-los no que eu puder. Tudo bem? Então eu espero muito que vocês consigam resolver as atividades, enviar no plural, que é muito importante para que a gente mantenha esse controle de entrega das atividades, e qualquer coisa é só chamar. Até a próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau!